Bora hoje aprender a fazer uma peça diferente para o Natal, trabalhando a ideia dos nós celtas? Eu sou a Jéssica e eu ensino todo mês peças diferentes de macramê lá no nosso clube Sou Macramê. No clube a gente já fez esses 3 modelinhos diferentes para usar como suplá ou como porta-copos. Agora esse outro que a gente vai fazer hoje, ele foi o resultado do desenho da aula extra. Na aula extra, que também está disponível no clube, eu explico como que eu crio esses diagramas para que vocês também consigam fazer. E de exemplo, eu criei esse daqui no final. Esse daqui eu vou fazer como se fosse uma mini guirlanda. Ele tem um tamanho menor, porque eu deixei o desenho pronto para caber em uma folha só. E se você não pode fazer parte do clube, você pode colocar esse desenho aí agora em tela cheia, dá um print aí na tela para você poder imprimir ele no tamanho que você quiser. Agora, quem está no clube, esse desenho já está prontinho para imprimir em um PDF dentro da aula extra também. Depois que você imprimir, você vai testar os materiais que você tiver por aí. Eu escolhi usar o cordão cestaria de 6 milímetros da Borro Cordões, que eu achei maravilhoso para o suplá. Ele é bem mais rígido que um cordão de algodão comum, e isso com certeza ajuda muito a manter o desenho da peça. Com o material em mãos, eu testei aqui o padrão, fazendo com um fio só, e eu cheguei a testar fazendo igual no suplá também, utilizando 2 fios juntos. Só que aqui, como a peça é pequena, ficou muito amontoado aqui, utilizando 2 fios. Eu achei que ficou muito cheio, ficou até difícil de enxergar o desenho e de ir passando aqui por dentro. Então, eu preferi fazer utilizando um fio só mesmo. Agora, se você optar por utilizar um fio mais molinho ou um fio mais fino, você pode adicionar mais unidades. Então, ó, esse daqui tá certinho aqui com a espessura do desenho que eu fiz, mas a peça ficaria muito mole se eu fizesse com um fio só, utilizando esse daqui mais fino. Esse daqui mostarda, por exemplo, é o cordão simples com enchimento de 4 milímetros da Borro, e olha como é que fica diferente do ladinho aqui do cordão cestaria de 6 milímetros. Então, se você for fazer com um fio mais grosso, um fio só pode ser suficiente. Se você for fazer com um mais fino, vai testando aí a quantidade de fios para você ir passando vários, pode ser até 3 aqui ou mais de uma vez, para você preencher bem o desenho. Depois dos testes, a gente vai realmente começar a produzir. Você vai pegar aí a folha impressa, vai fixar ela em uma superfície que você consiga ir alfinetando, ó, para prender o cordão. Então eu estou utilizando aqui um quadro de aviso com cortiça e aqui as tachinhas para prender o fio. Se você não tiver como imprimir o desenho, você pode tentar fazer à mão ou você pode ir seguindo aqui, procurando fazer o mesmo caminho, só observando o vídeo. Para seguir as mesmas medidas, você pode só fazer como se fosse um quadrado de mais ou menos 20 por 20, para você saber, né, mais ou menos a circunferência que você precisa preencher, e aí você vai observando o caminho para você ir fazendo sem necessariamente precisar imprimir aqui o desenho. Para começar, você pode medir aí, simular o fio, igual eu mostrei lá no clube, quando a gente fez os 3 suplás. Mas aqui eu já vou adiantar que a gente vai precisar de um fio de 75 centímetros. Então, essa daqui é a menor medida. Se você estiver utilizando um fio mais fino, você pode cortar um pouquinho maior, caso você vá adicionar mais do que uma unidade. Mas corte aí sempre com, no mínimo, 75. Você pode cortar com 80, com 90, com 1 metro, para começar, e depois você desconta a sobra nos próximos. Na hora de cortar esse cordão, já que ele desfia, coloca aqui uma fita crepe e depois corta aqui no meio da fita para a gente já selar 2 pontas de uma vez. Para iniciar, eu vou procurar um ponto que fique mais para dentro do desenho, para a ponta ficar mais segura quando a gente fizer a finalização. E vou começar a partir de um ponto onde o fio que eu vou seguir o caminho, ele está passando por trás de outro. Então, aqui nesse ponto, por exemplo, se eu for iniciar fazendo o caminho desse fio, eu já deixo a pontinha dele aqui, ó, passando um pouquinho desse ponto, que ele tá passando por trás de outro fio, que vai ser o ponto onde eu vou fazer a junção com o final do fio, quando eu terminar aqui essa parte do desenho. Então, para começar, eu já posso colocar a pontinha aqui do meu cordão, passando um pouquinho desse ponto, então deixa ela aqui mais para baixo, para a gente ter essa sobra. Prendo aqui a ponta do meu fio e vou seguindo o desenho. Então, aqui faço essa volta, criando como se fosse um coração com essa parte aqui de baixo, fazendo essa outra volta aqui. Então, crio esse círculo aqui embaixo, terminando, ó, com a ponta passando por cima. Pego a tachinha e vou fixando aqui onde eu achar necessário.
Fiz a volta, deixei a ponta passando aqui por trás desse cordão. Vou seguir aqui o formato do coração. Depois pego a pontinha, passo aqui por dentro. Passo de novo aqui por baixo. Ela vai ficar solta aqui atrás, então coloco uma taxinha. Continuo o desenho para o lado de cá. Faço essa volta aqui por cima. Vou passar essa ponta pela frente dessa e depois por trás dessa. Se ela passou aqui por trás dessa, agora ela vai passar por cima dessa, vai fazer essa volta aqui embaixo e vou inserir ela aqui, ó, por trás. Depois, por cima da pontinha aqui do fio inicial, vai ser bem nesse ponto onde a gente vai fazer o arremate. Depois, insiro essa ponta aqui por trás da próxima, passando por dentro. Sigo com o desenho para o lado de cá, então o fio vem para cá agora, faz essa voltinha. Estou repetindo esse mesmo desenho aqui de forma espelhada. E aqui eu faço a última volta. O fio vai passar aqui por cima dessa e depois eu vou fazer o arremate por trás dessa daqui. Então, por enquanto, eu posso só deixar ele passando aqui por trás. Coloco uma taxinha prendendo aqui o ponto anterior da junção. Então, o fio, essa pontinha, ela vai se unir com a ponta inicial nesse ponto aqui, ó, onde o fio passa por trás desse outro. Então, eu prendo aqui no ponto anterior da junção de um dos fios, de uma das pontas, e prendo no ponto anterior da outra ponta também. Eu vou trocar essa taxinha aqui pelo azul, para eu deixar essas duas taxinhas aqui, esses dois pontos, em uma cor diferente, porque depois a gente vai tirar todas as outras taxinhas e vai deixar só essas duas em cada um dos padrões. Depois que você tiver completado essa primeira parte, a gente vai precisar repetir ela 6 vezes, porque eu tinha configurado 6 repetições lá no programinha do desenho, que eu expliquei na aula extra. Então, na hora de fazer esse desenho, coloquei lá 6 repetições. Esse desenho já é bem diferente dos 3 suplás, que tá lá no clube. No suplá, a gente tem a opção tanto de fios separados, como a gente está fazendo aqui 6 partes separadas, quanto opções onde a gente utiliza um fio único para fazer todo o desenho. Então, com o fio único, a gente tem apenas uma junção. Nessa opção, como a gente vai ter aqui várias junções, eu vou aproveitar para fazer aqui a guirlanda de 2 cores. Então, estou combinando o fio na cor crua e esse fio aqui na cor pistache. Então, a gente vai repetir os mesmos passos de novo. Você vai pegar, vai medir aí um fio de pelo menos 75 centímetros. Vai cortar esse fio, deixando aqui selado com a fita. E vai iniciar fazendo o mesmo desenho, começando aqui pelo mesmo ponto. Então, coloca o fio no mesmo local onde você escolheu iniciar esse primeiro padrão e vai seguindo aqui todo o desenho até você chegar nesse mesmo ponto. Conforme você for fazendo, você vai perceber que o caminho de um fio aqui se entrelaça com o outro para poder unir toda a peça. Então, essa partezinha aqui do canto, a gente vai ter a sobreposição de uma cor com a outra. Aqui nesse encontro, passei então o fio da nova cor aqui por cima, depois por trás. Vou fazer a volta para retornar com ele para esse lado de cá, passando agora por cima e depois aqui por trás. Então, vou inserir ele aqui por dentro.
Completei mais um, agora eu preciso de mais 4 fios para poder ir aqui repetindo e completar todo o desenho. Terminei as 6 repetições, agora por último eu tiro as taxinhas, deixo então só aquelas duas que eu comentei, para aprender o início e o final de cada ponta. Agora a gente vai virar para o outro lado e vai fazer o acabamento das pontas do jeitinho que eu já mostrei para vocês lá nos vídeos do tutorial do Suplá Celta. Vou cortar as sobras aqui de cada uma das pontas, vou colar e costurar. Depois de finalizar as pontinhas, então ficou assim. Eu vou passar um verniz aqui para poder proteger a peça e vou deixar um dia secando. Agora a peça já está pronta e a nossa parte do macramê a gente termina por aqui. E depois você pode utilizar aí sua criatividade para adicionar umas plantinhas, umas florzinhas, uns ramos, umas folhas para poder decorar a sua guirlanda. Mas esse vídeo ele fica por aqui. Se você gostou de fazer esse tipo de peça, aproveita para testar também os outros 3 modelos do Suplá lá no clube. Para quem perdeu o bônus dele no clube mês passado, agora dia 15 e 16 vai ficar aberto o curso avulso contendo os 3 modelos do Suplá Celta, incluindo a apostila com os diagramas dos 3 para vocês imprimirem. Quando chegar dia 15, é só acessar o site e aproveitar a oferta relâmpago.